Olá pessoal, tudo bem? Então, você sabe a diferença entre liquidação, execução e cumprimento de sentença? Você sabe o que isso pode representar no seu processo previdenciário? Você sabe quanto que isso pode ajudar ou te prejudicar por uma escolha equivocada? Então, assista esse vídeo que eu vou mostrar para vocês a diferença entre liquidação, execução e cumprimento de sentença e o principal, como que isso vai interferir no resultado do seu processo, ok? Então, galera, olha lá, como a gente sabe, todo processo ele tem duas fases bem distintas. Eu tenho a fase de conhecimento, onde eu vou ter reconhecido pelo juiz o meu direito, aquilo que eu estou solicitando, aquilo que eu estou pedindo. E depois de transitada em julgada a sentença de conhecimento, eu preciso executar, eu preciso cumprir, eu preciso cobrar, eu preciso transformar esse direito em algo palpável, ok? E é dessa fase que a gente está falando, porque vamos lá, a fase de conhecimento é super trabalhosa. Normalmente é a fase mais longa do processo. Você vai produzir prova, você vai fazer testemunha, você vai para audiência, você vai buscar ofício para a empresa apresentar documento, enfim, é uma fase trabalhosa do processo. E aí saiu a sentença, o juiz reconheceu tudo que você pediu, você está super feliz, o teu cliente está super feliz, o INSS vai e recorre. Aí dá aquela, meu Deus, o que o tribunal vai decidir? E aí você faz recurso, e você faz apelação, e você faz contrarrazão, e você vai fazer sustentação oral para poder mostrar pro tribunal, olha, eu tenho razão, o juiz estava certo, mantenha o que o juiz disse, e aí você consegue um acórdão maravilhoso do tribunal. Vejam quantos anos se passaram, o tamanho da energia que foi despendida para você conseguir a sentença transitada em julgada, o direito do seu segurado. E aí a gente tem duas formas de ter essa sentença. Eu posso ter uma sentença líquida e posso ter uma sentença ilíquida. Eu posso ter uma sentença líquida quando na sentença o juiz já determina valor da RMI, valor dos atrasados até a data da sentença. Isso é uma sentença líquida. E eu posso ter uma sentença ilíquida, onde o juiz reconhece apenas diretamente o direito material. Ele coloca lá para você, concedo aposentadoria especial a partir da data tal, acabou. Não fala de valor da RMI, não fala de valores dos atrasados, fala dos consectários. Ele diz, olha, pague-se os valores desde das parcelas vencidas, desde o requerimento, usando o tal índice de correção e os tais juros moratórios. Mas ele não coloca valor. E aí entram as primeiras discussões. Quando eu executo? Quando eu liquido? Quando eu faço o cumprimento principal? Qual deles gera honorários para mim? Qual deles não gera honorários para mim? Que honorários você está falando? Não estou falando de honorários contratuais. Estou falando de honorários sucumbenciais. Professor, mas lá no processo de conhecimento, se for um rito ordinário, não for juizado, já tem sucumbência. Sim, e você vai ficar satisfeito com só aquela sucumbência. Gente, na fase de cumprimento eu posso ter nova sucumbência. Eu vou mostrar isso para vocês na nossa sequência. Então, vem comigo pro computador que eu vou mostrar para vocês no texto do CPC, no site do Planalto, os conceitos de liquidação, cumprimento de sentença e execução. Beleza? Vem comigo aqui, vamos lá. Então, pessoal, como eu disse para vocês, vamos direto no site do Planalto, tá aqui, ó, pegar o texto do CPC. No capítulo que fala da liquidação de sentença, lá no caput do artigo 509, a gente tem a definição do que seria a liquidação. Então, ele já diz pra gente no início aqui, ó, quando a sentença condenar a pagamento de quantia ilíquida. O que é ilíquido? Ilíquido é algo que não tem liquidez, é algo que não está discriminado, ou seja, é uma quantia incerta, é um valor não definido na sentença. Então, quando eu tenho apenas o reconhecimento do direito de forma aberta, vou dar um exemplo para vocês direto da área previdenciária. Do resultado da nossa ação lá no processo de conhecimento, que eu já expliquei para vocês um pouquinho antes, eu tenho uma condenação ao INSS de concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento. Ponto. Então ele reconheceu o meu direito, ou o direito do meu cliente, a ter concedida uma aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento. E não me fala de valor da RMI, não fala dos valores dos atrasados, não discrimina esses valores. Pronto, eu tenho uma sentença ilíquida. Essa sentença precisa ser liquidada, portanto, eu tenho que transformar o valor ilíquido em valor líquido. E aí eu vou iniciar uma liquidação de sentença. Também vou ter, acompanha comigo na tela aqui, o cumprimento de sentença. Vejam que a diferença vai estar exatamente na questão da liquidez do valor a ser executado ou
cobrado, porque execução, a gente vai ver, é outro conceito. Olha o que diz aqui no capítulo que fala do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Portanto, eu vou falar de cumprimento de sentença quando eu tiver uma quantia certa. Portanto, se eu tenho uma sentença ilíquida, eu vou primeiro liquidar, eu vou iniciar a liquidação. Se eu tenho uma quantia certa, eu vou iniciar diretamente o cumprimento da sentença. E aí, no cumprimento de sentença, é muito importante a gente destacar esses conceitos aqui, ó, esses incisos do artigo 534 que devem constar da petição. Eles têm que estar destacados. Então, eu tenho que ter o nome completo, o CPF da pessoa física ou o CNPJ da pessoa jurídica, do exequente. Qual é o índice de correção monetária que eu estou adotando? Ele tem que estar destacado e, obviamente, tem que seguir aquilo que foi transitado e julgado na sentença. Tenho que ter os juros que estão sendo aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final, e o termo final é uma situação bem problemática que a gente de vez em quando encontra em quem está fazendo a comparação de cálculos, quando eu tenho uma comparação de cálculos com os cálculos apresentados pelo INSS, por exemplo, e a periodicidade da capitalização dos juros, tá? Se eu tiver os juros, e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Então, se o meu segurado no curso da demanda recebeu algum tipo de benefício, eu tenho que fazer o desconto desses benefícios. Tudo isso tem que estar na petição que apresenta o cumprimento de sentença, tá certo? E o cumprimento de sentença, ele tanto pode partir do exequente quanto do executado, tá certo? Quando ele parte do executado, o executado vai ter uma vantagem quando ele apresenta o cálculo, que é a dispensa da condenação em honorários, porque ele está cumprindo de maneira espontânea o julgado. Agora, se você, advogado, inicia o cumprimento de sentença, você está sujeito a receber os honorários de sucumbência. E aí a gente tem, na sequência, o que é execução. Vejam, lá no capítulo que fala dos requisitos necessários para a realização de qualquer execução, ele discrimina na primeira seção o conceito, o que seria título executivo. Para o CPC, a execução para a cobrança de um crédito deve sempre se fundar em uma obrigação certa, líquida e exigível. Vejam, eu não posso executar algo ilíquido. Eu só posso executar algo líquido. E mais, se eu seguir aqui o texto do CPC, eu vou ver que como título executivo, eu tenho apenas a definição dos extrajudiciais. Os títulos executivos judiciais não estão discriminados na fase de execução. Portanto, eu entendo que o CPC deixou claro que o que ele pretende é que quando eu tenha um título executivo, eu tenho que optar ou pela liquidação ou pelo cumprimento de sentença, dependendo do tipo do título executivo que eu tenho. E quando se tratar de títulos executivos extrajudiciais, que estão discriminados aqui nos incisos do artigo 784, aí sim eu vou aplicar o procedimento de execução. E vamos mais longe. A gente ainda tem aqui a parte que fala especificamente da execução contra a fazenda pública, artigo 910. E ele coloca assim, ó, na execução fundada em título extrajudicial, veja, ele não fala que execução vai ser de título judicial contra a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias e ainda permite a aplicação no que couber da parte do artigo 534 e 535, que fala do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Então, vejam que quando eu falo de execução contra a fazenda pública, o termo execução vai ser fundado em título extrajudicial. Se eu estiver tratando de título judicial, título executivo judicial, então eu vou ter que aplicar ou a liquidação ou o cumprimento de sentença, tá certo? Então eu vou para o cumprimento de sentença ou eu vou para a liquidação. E agora eu vou seguir com vocês o que esses conceitos vão interferir na utilização do cálculo jurídico, onde a gente costuma cometer equívocos na análise comparativa e o principal, como o cálculo jurídico vai te ajudar a não cometer erros e a cobrar exatamente o direito que foi reconhecido, aquele direito suado que veio lá do processo de conhecimento. A gente acabou de ver a diferença entre liquidação,
cumprimento e execução. E aí a gente tem que tomar cuidado com as seguintes situações. Veja, se eu tiver uma sentença líquida, ou seja, o juiz já determinou para mim RMI, já determinou o valor dos atrasados, como é que eu vou cobrar essa ação? Simples, você vai fazer um cumprimento de sentença. Vejam, se eu aceitar direto o que o juiz me deu, concordo com a RMI, concordo com o valor dos atrasados, eu vou poder depois fazer um recurso? Eu vou poder depois fazer uma ação de revisão? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer. Então, o cálculo jurídico ele não vai só te ajudar na fase de execução ou de cobrança, para que eu compare com o valor apresentado pelo INSS ou para que eu me antecipe e inicie a liquidação e o cumprimento de sentença. O cálculo jurídico vai me ajudar, inclusive, a analisar o cálculo que a contadoria do juízo fez e que serviu de base para o juiz dar a sentença. Porque se houver um erro na forma de apuração da RMI e se houver um erro na apuração dos valores devidos, eu tenho que recorrer, eu tenho que apelar, porque senão vai transitar em julgado, vai fazer coisa julgada e eu não vou mais poder discutir aqueles valores depois. Na fase de execução, eu simplesmente vou poder cumprir. O próprio texto lá do CPC já vai dar esse mote pra gente, que ele vai dizer, quando eu estiver em cumprimento de sentença, eu não posso rediscutir o mérito da lide, porque já houve o trânsito em julgado, aquela decisão já está abarcada pela coisa julgada. Então, eu posso utilizar o cálculo jurídico antes da fase de cumprimento e liquidação. Quando o juiz dá a sentença, se a sentença for líquida, essa é a minha dica para vocês. Tomem cuidado com a sentença que você tem em mãos. Não aceite qualquer resultado, porque você pode ter nas mãos algo plausível, líquido, mas que não é o real direito conquistado. Então, o cálculo jurídico está aqui e vai te auxiliar para que você faça a cobrança exata daquilo que você suou para conquistar, aquele direito reconhecido na fase de conhecimento. Beleza, galera? Então, essa é a primeira dica, esse é o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, dá lá o teu like, clica no sininho, se inscreva para você poder receber os nossos próximos vídeos, que vão vir outras dicas para vocês aí na sequência, beleza? Um forte abraço e eu encontro vocês nos nossos próximos vídeos. Valeu!